Fala, criptoninjas! Como é que vocês estão? Bora para mais um conteúdo? Quem não assistiu o último vídeo que eu postei sobre blockchain, eu sugiro que vocês assistam ele antes, porque senão vocês não vão conseguir entender esse próximo vídeo. Nesse próximo vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Bitcoin. Acho que é a moeda mais famosa, é o investimento do momento, todo mundo falando sobre compra Bitcoin, não compra Bitcoin, Bitcoin é bolha, Bitcoin é não sei o que. Acho que muita coisa deve estar passando na cabeça de vocês e muitas dúvidas devem estar passando na cabeça de vocês. Mas desde já eu adianto. Antes de vocês tomarem uma decisão de comprar ou não comprar esse ativo, eu sugiro que vocês entendam a fundo o que é esse conceito, o que o Bitcoin traz como valor intrínseco para a sociedade, qual é o valor que o Bitcoin tem e o mais importante, por que você está investindo nisso. Se vocês não entendem ou não sabem o motivo ou não sabem do que eu estou falando, do porquê das coisas, sugiro que vocês assistam o meu primeiro vídeo que eu fiz, explicando o porquê das coisas. Eu acho que antes de tomar qualquer decisão, não só no mundo dos investimentos, a gente tem que ter uma convicção muito forte. Por que a gente está fazendo isso? Então, Bitcoin é a mesma coisa. Vocês precisam entender o valor que ela tem. Vocês precisam entender por quem ela foi criada e vocês conseguirem entender a fundo e tomarem uma decisão se vocês vão comprar ou não este ativo. Antes de tomar essa decisão também, vocês precisam entender uma coisa. O mercado de criptoativo é uma montanha-russa. Ela sobe e desce de maneira muito rápida e às vezes você pode ver o preço batendo com uma valorização de 5.000% e de repente ele derretendo tudo de novo, 4.000%, 5.000% e vocês perderem todo o capital que vocês investiram. Então, não tentem se aventurar seguindo os gurus de investimentos dizendo que vocês vão multiplicar o seu patrimônio em 5 milhões de vezes, em 10 milhões de vezes. Muito pelo contrário. Bitcoin, assim como qualquer outro ativo, assim como qualquer outro investimento, você precisa entender o conceito dele antes de entrar. Porque se o conceito não está bem determinado, se você não está investindo com uma tese de investimento correta, na primeira queda de mercado, você venderia seus criptoativos porque você ficaria com medo de perder e não pensaria o oposto, que é a mentalidade que eu quero colocar em vocês, que quando estiver caindo, logicamente, sem nenhum fundamento negativo por trás, toda vez que o mercado está em correção, sempre bom aumentar os seus aportes. Ou seja, comprem aos sons de trovões e vendam a sons de violinos. Mas vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa. Vamos começar conceituando o que é Bitcoin e por quem que ela foi criada. Bitcoin, ela foi criada por um pseudônimo que ninguém sabe quem é, chamado Satoshi Nakamoto em 2008. E Satoshi Nakamoto, para quem não sabe, também fez parte do movimento Cypherpunks. Você sabe o que são Cypherpunks? Se você não sabe, já corre para o vídeo passado, assiste o vídeo rapidinho que eu conceituei algumas coisas importantes sobre blockchain para vocês conseguirem entender esse mundo de criptomoedas que é um mundo tão complexo, mas também tão promissor. Então, se você já assistiu, vamos continuar aqui o nosso vídeo para vocês entenderem quem foi Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, ele criou o Bitcoin em 2008. E só para a gente começar a entender o que estava acontecendo em 2008. Uma crise financeira gigantesca nos Estados Unidos e no mundo. Se vocês lembram, a gente teve aí a crise do subprime. Então, muitas empresas acabaram falindo, muita gente acabou ficando endividada por toda a questão imobiliária que os Estados Unidos estavam se alavancando. Então, com isso, com essa queda de mercado, muita gente perdeu dinheiro. E nesse ambiente que a gente estava vivendo de caos econômico, Satoshi Nakamoto lançou aí para a comunidade, para os Cypherpunks, um white paper. O que é o white paper? Que vocês escutarão muito eu falando sobre isso. White paper é um projeto escrito no papel. É ele explicando o que seria o Bitcoin e quais seriam as características que ele teria. Então, já adianto, se você quer entender a fundo o que é Bitcoin, eu sugiro que vocês leiam esse white paper. Mas
Acredito que muitos de vocês não têm esse tempo de ficar lendo white paper, de virar um especialista, e eu já adianto, vocês não precisam ser nenhum especialista para investir em criptomoedas. Apenas entendam conceitos chaves desse mercado, entendam por que ela tem valor, que assim vocês vão conseguir investir de maneira saudável, vão conseguir investir de maneira muito inteligente. Então vamos lá. O que Satoshi Nakamoto quis criar em 2008, que foi tão revolucionário? Foi criar um sistema financeiro descentralizado. Ou seja, ele queria criar uma moeda que não tivesse sido impresso por nenhum banco central. Ou seja, que ela não tivesse uma figura centralizada responsável por impressão de moedas, por controle de inflação, por toda a parte monetária do país. Quando o Satoshi Nakamoto criou esse white paper em 2008, no momento de criação, no momento da publicação, muitos já aceitaram e já entenderam o que Satoshi Nakamoto queria com isso. Até porque a gente estava vivendo uma crise financeira muito forte. Desde então, desde 2008, o Bitcoin tem se valorizado e hoje é o ativo mais valorizado, é o ativo que mais trouxe retorno aos investidores até hoje. E eu vou te explicar os motivos desse acontecimento e fiquem ligados aí que tem muito conteúdo pela frente. Eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês 6 características, 6 coisas que vocês nunca podem esquecer. Que essas 6 coisas são as que dão valor à criptomoeda, ao Bitcoin. Vamos lá. Primeiro, ela é 100% digital. Ou seja, quando eu digo 100% digital, é que ela não tem uma representação física dessa moeda na nossa frente. Se qualquer dia alguém chegar para vocês e falarem: toma, tô vendendo um Bitcoin para vocês em formato de moeda, desconfiem. Na verdade, não desconfiem. Falem: meu, você quer aprender mais sobre cripto? Acesse o canal aqui do Crypto Ninja que você vai entender que não existe moeda de Bitcoin. Mas brincadeiras à parte, pessoal, isso é um conceito muito importante, porque muita gente ainda acha que para o dinheiro ser dinheiro, você necessariamente precisa de algo físico. Mas daí eu contradebato com outro argumento. E o Pix que você faz? O Pix que você está fazendo de uma pessoa para pessoa é um dinheiro 100% digital, certo? Você não tem esse dinheiro, logicamente que você pode pegar esse dinheiro e ir num caixa eletrônica e imprimir, mas a transação ela é acontecida de maneira 100% digital. E por que isso é importante? Por que essa primeira característica que eu estou falando é de extrema importância para vocês entenderem o conceito de Bitcoin? Se vocês não assistiram o vídeo sobre a evolução do dinheiro, sugiro que vocês entrem no meu canal, acessem esse vídeo que vai estar bem aqui e se estudem um pouco mais sobre essa evolução que a gente tem vivido e nessa era digital que a gente está para entrar. Então, primeira característica é que o Bitcoin é 100% digital. Segunda característica, pessoal, é a escassez. Escassez, assim como o ouro é escasso, o Bitcoin também é escasso. Mas como assim, Key, o Bitcoin é escasso? Hoje existem apenas 21 milhões de Bitcoins a serem liberados para nós, compradores, pela rede. O que eu quero dizer com isso? Só tem 21 milhões de Bitcoins no mundo. Nada mais, nada menos. Até 2140, mais para frente eu vou explicar esses conceitos de por que até 2140, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem uma oferta limitada de moedas para serem distribuídas globalmente. Tudo que é escasso, ele tem um valor, certo? Por isso que uma das características que dá ao ouro um valor que ela tem hoje é a escassez. O ouro ela só vale o que ela vale porque a gente tem uma oferta limitada de coisas, de ouro disponível no nosso mundo. Assim como, se vocês vão comprar uma roupa ou alguma coleção ou qualquer outro item de colecionador, o que dá valor a isso? É a escassez. É o fato de não ter mais como imprimir ou não ter mais como produzir este objeto. Então a escassez é a segunda característica aí muito importante do Bitcoin. Apenas 21 milhões de Bitcoins serão produzidos até 2140. Terceiro, ela é deflacionária. E quando eu digo deflacionária, muitos de vocês devem estar confusos. Como assim deflacionário?
e não inflacionário. O que é inflação? O que é deflação? Inflação, pessoal, é você ir no supermercado há 10 anos atrás e com R$100 você conseguir comprar o mercado da semana. Hoje, se você for com R$100 no mercado, você não consegue comprar nem 2 quilos de picanha. O que eu quero dizer com isso? O seu dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, coisa que não acontece com o Bitcoin. O Bitcoin é totalmente o inverso da inflação. Ela funciona num sistema deflacionário, ou seja, a cada 4 anos, desde a sua criação, a oferta de Bitcoins distribuídos para os mineradores, calma, eu vou explicar mais para frente o que é tudo isso, mas antes disso vocês precisam entender o conceito. Então, voltando aqui, até 2140, a cada 4 anos, a liberação de Bitcoins para os mineradores e depois dos mineradores para nós, ela é reduzida pela metade. Em 2008, depois da sua criação, o Satoshi Nakamoto deixou escrito no contrato do Bitcoin. Como assim no contrato do Bitcoin? Ele deixou no programa escrito que a cada 4 anos o número de Bitcoins que os mineradores ganhariam como recompensa de estarem oferecendo poder computacional diminuiria a cada 4 anos. Ou seja, começamos em 2008 com 50 Bitcoins. Em 2012, os mineradores ganhavam por bloco minerado 25 Bitcoins. Em 2016, 12,25 Bitcoins. E agora a gente está aí na casa dos 6,1 Bitcoins por bloco minerado. Então essa característica de diminuir a cada 4 anos a oferta de Bitcoins para os mineradores e consequentemente a oferta de Bitcoins para a gente, torna esse ativo cada vez mais escasso e cada vez mais valioso. E não é à toa que o Bitcoin ele é o ativo mais valorizado desde a sua criação, batendo aí qualquer outro ativo no mercado em questões de valorização. Quarta coisa que a gente tem que levar em conta: transporte. Como assim transporte? Pessoal, hoje em dia, se você quer carregar 1 quilo de ouro, como que você vai carregar no seu bolso? Como que você vai carregar na sua mala? Tudo bem, você pode dizer que você consegue carregar R$1 milhão no seu cartão de crédito porque está no seu banco, correto? Correto. Só que daí eu te faço uma outra pergunta. O dinheiro que está no banco é realmente seu? Porque se você quiser pegar esse dinheiro hoje, fala assim, eu quero resgatar R$1 milhão hoje no seu banco, você conseguiria? Ou você teria que pedir permissão para o seu gerente ou pedir permissão para o seu banco para que você possa retirar o seu dinheiro dentro da sua conta? Isso não acontece com o Bitcoin. O Bitcoin, quem é o seu próprio banco? Quem é o seu banco? É você mesmo. Você mesmo conseguirá ter acesso a toda a sua carteira e você mesmo conseguirá mandar todo o dinheiro que você quer mandar a hora que você quiser para qualquer pessoa no mundo. Essa é uma característica muito importante do Bitcoin, porque mostra que ele pode ser transacionado em todos os lugares, em todos os países do mundo. E, consequentemente, você consegue transportar ele em qualquer lugar que você vá. Basta você ter conexão à internet e um celular, ou melhor, uma cold wallet. Coisa que vocês irão aprender nas outras aulas que eu vou divulgando, que eu vou postando no meu canal, para vocês se inteirarem a todos os conceitos importantes que esse mundo de criptoativos possui. Quinta característica do Bitcoin, ela é imutável. Como assim imutável? Quem assistiu o meu vídeo de blockchain sabe que a blockchain é um banco de dados em que você não consegue alterar um dado, porque para você alterar um dado, necessariamente você terá que alterar todos os outros dados que estão conectados por meio de uma cadeia. Ou seja, se você não assistiu esse vídeo e ficou na dúvida do que é imutabilidade, sugiro que você volte um pouquinho e assista esse vídeo que eu tentei explicar de uma maneira bem simples o que é blockchain e quais são as características importantes de uma blockchain. E a imutabilidade é uma característica não só do Bitcoin, mas a tecnologia de blockchain. Ou seja, pessoal, a blockchain nada mais é do que uma segurança a mais na rede.
Porque a imutabilidade, todo mundo quer ter essa característica em todos os aspectos da sua vida. Se você tem um documento e ela não pode ser forjada, você quer que esse documento continue intacta, certo? E essas são as utilidades da blockchain, a imutabilidade. E o Bitcoin nada mais, o Satoshi Nakamoto, na verdade, nada mais fez do que implementar essa questão de segurança dentro de um sistema financeiro, que é o sistema de pagamento via Bitcoin. E sexta e última característica, divisibilidade. Hoje, se você pega uma nota de R$1 e rasga ela não vale mais nada, certo? Bitcoin não. Se você pegar um Bitcoin e você quebrar ela na metade, ou seja, meio Bitcoin e meio Bitcoin, essas duas frações terão um valor de meio e meio. E depois eu posso pegar essa metade e dividir na metade de novo. E depois na metade de novo e na metade de novo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o Bitcoin ele pode ser quebrado em até 8 casas decimais depois da vírgula. Se a gente for pegar um Bitcoin, a gente consegue quebrar em 8 partes iguais. E a menor unidade de medida do Bitcoin, que é 0,000000001 Bitcoin, é denominado Satoshi, em homenagem a Satoshi Nakamoto, o pseudônimo criador do Bitcoin, que ninguém sabe quem foi. E isso, na verdade, né, pessoal, é uma característica que eu acho que seja muito importante. Eu acho muito interessante e muito legal o conceito de que a maior moeda, o maior sistema financeiro do mundo, ela foi criada por uma pessoa que nem se identificou. O que eu quero dizer com isso? A blockchain e o Bitcoin não é de alguém, é de todos. Essa é a mensagem que Satoshi Nakamoto quis passar e conseguiu fazer isso perfeitamente para todos os usuários. Não existe Satoshi Nakamoto. Todos somos Satoshi Nakamoto. Vamos para conceitos um pouco mais técnicos agora, pessoal. Agora que eu expliquei as 6 características do Bitcoin, vamos minuciar e vamos entender um pouquinho mais a fundo como é que funcionam a parte de mineração, como eu disse, a parte de dividir pela metade a oferta de Bitcoins aos mineradores, quem são os mineradores. Então vamos lá. Bitcoin, como que surgem os Bitcoins? Os Bitcoins nada mais são do que uma recompensa. Como assim uma recompensa? É uma recompensa para os mineradores. E quem são esses mineradores? São as pessoas que oferecem poder computacional para conseguir decifrar um código difícil, um código que, para que você consiga decifrar, você precisa atribuir um grande poder computacional. Então, como consequência de você estar oferecendo energia e poder computacional, os mineradores são recompensados com Bitcoin. E como que acontece essa mineração? O que é mineração? Basicamente, os mineradores pegam todas as transações que estão sendo realizadas dentro da rede e organizam essas transações em blocos. E para organizar essas transações em blocos, elas precisam resolver uma equação matemática. E quem conseguir resolver essa equação matemática mais rápido, consegue como recompensa a mineração do bloco. E lembra lá atrás quando eu disse que os mineradores são recompensados por bloco minerado? É exatamente isso. Os blocos na rede do Bitcoin, elas são liberados para a rede a cada 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos um novo bloco é formado e acrescentado na rede. Ou seja, a cada 10 minutos um minerador ele é recompensado com bitcoins pela rede. E é dessa maneira que o sistema financeiro funciona. Como que funcionam as mineradoras de ouro, por exemplo? Você tem ali uma jazida de ouro, alguém está lá minerando ouro, utilizando energia, utilizando tecnologia para conseguir extrair aquilo, extrair a matéria bruta e transformar isso nas barras de ouro. Com Bitcoin é a mesma coisa. Alguém precisa estar lá minerando, só que ao invés de você estar usando, às vezes, força física ou um poder diferente de poder computacional tecnológico, no Bitcoin o que faz a diferença é ter um processador rápido, é ter um computador veloz. Sem isso, você não conseguirá vencer as outras máquinas, vencer as outras pessoas que também estão tentando minerar e ser recompensado
por você ter desbloqueado esse bloco para a rede. Aí vai uma pergunta, né? Nossa, então eu vou começar a minerar. Como que eu faço isso? Calma, calma, que você não vai conseguir minerar Bitcoin. Hoje em dia, para você conseguir minerar um Bitcoin e ter lucro, você precisa de galpões como esses aqui, ó. Sem esses galpões, sem esse monte de maquinário, você não vai conseguir vencer a tecnologia. Você não vai conseguir ser mais rápido do que os seus concorrentes. E, consequentemente, você vai estar só gastando energia, você só vai estar tendo apenas gastos e nada de lucro. Então, talvez mineração não seja para você, mas você está no outro lado da moeda, assim como eu. Eu não sei minerar Bitcoin. Eu não estou aqui para minerar Bitcoin, não estou aqui para saber como que funcionam os algoritmos de mineração. Mas eu consigo entender que a partir do momento que essa premiação acontece pela rede, por uma rede descentralizada, por alguém que não está controlando nenhum sistema financeiro, muito pelo contrário, ela é distribuída igualmente, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí você começa a entender o valor que o Bitcoin tem, porque nenhum outro governo vai conseguir produzir Bitcoin. Ela é produzida apenas pela rede a cada 10 minutos, não mais, não menos, e essa é uma beleza que a gente carrega no Bitcoin. E como que acontecem essas recompensas, né? A partir do momento que um minerador consegue minerar um bloco, o que é essa recompensa e o que é essa deflação que eu disse aí no começo desse vídeo? Vamos lá, pessoal. Esse processo que eu falei de diminuir pela metade é denominado halving. Halving é um processo, né, que se a gente for ver é o nome do inglês de half, de metade, de você pegar e dividir pela metade. Então, como vocês podem ver na tela, vou colocar bem grande para vocês enxergarem aqui. Vocês conseguem ver nesse gráfico, no eixo X, vocês conseguem ver todos os blocos minerados e no eixo Y, você consegue ver todos os Bitcoins minerados. Então vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver no gráfico, nessa curva azul, é a emissão de Bitcoins. A emissão de Bitcoins, igual eu disse, ela acontecerá até 2140. 2140, nós teremos o último bloco de Bitcoin minerado. E quando eu digo o último bloco de Bitcoin minerado, vamos pensar palavra por palavra o que eu acabei de dizer. O último bloco, o que seria o bloco? É um local onde todas as transações elas são preenchidas. Então todas as transações elas são encaixadas dentro desse bloco. E quem garante este movimento? Quem garante que essas transações serão encaixadas no bloco? Os mineradores. Então, quem forma os blocos são os mineradores. Ou seja, até 2140 nós teremos essa produção, nós teremos pessoas formando novos blocos. Só que a partir disso nós não teremos mais e a rede não liberará mais criptomoedas para nós. E com isso o Bitcoin se tornará ainda mais escasso, porque a produção dela chegará a zero. Só que em laranja, como vocês podem ver, que ela é um gráfico de escadinha, que a cada 4 anos ela decai um pouco, decai um pouco, decai um pouco. Isso é a deflação. Isso é, na prática, o que acontece com a liberação de bitcoins. A cada 4 anos, a liberação de bitcoins cai pela metade. Ou seja, a cada 4 anos, o Bitcoin ele fica mais deflacionário, que é muito diferente da inflação criada pelos bancos centrais que imprimem moeda sem pensar, que elas acabam imprimindo e inflacionando nossa moeda, perdendo o valor a cada dia, a cada segundo que a gente vive. Agora que vocês entenderam o conceito de halving, né, que é o processo de diminuir pela metade a cada 4 anos a oferta de bitcoins, agora que vocês entenderam também que o Bitcoin tem uma oferta limitada, todas essas características dão um valor muito grande para o Bitcoin, certo? Mas eu quero que vocês filosofem um pouco comigo. Toda vez que alguma tecnologia nova ou toda vez que você é apresentado por algo novo, existem 5 fases que você enfrenta. 5 fases que qualquer pessoa enfrenta para qualquer ideia que é transmitida que seja novo para você. A primeira fase é a fase do desconhecimento.
É uma fase que você ouviu pela primeira vez. Você ouviu, caramba, ele tem alguma coisa diferente. Ou agora que você está escutando pela primeira vez o que é Bitcoin, o que é halving. É um momento de totalmente desconhecido. Você não sabe do assunto e você nunca foi atrás. Segundo ponto é a negação. É você me escutar falando e falar, meu, o que esse cara está me falando? Está me falando de uma moeda digital que não é impressa pelo governo, então ela não tem valor. Ela não tem valor, porque se não é o governo que está criando, ela pode proibir em qualquer momento. Essas são algumas questões que você com certeza deve estar tendo e negando de aceitar que o Bitcoin tem seu valor. Terceira fase é o combate. É o momento que você fala, meu, esses caras que estão falando de criptomoedas não sabem o que estão falando. Ou vamos falar de outro assunto, né? Esse pessoal que fica falando que entende de um assunto X, na verdade não entende nada. Na verdade, não é que essa pessoa não entende nada. Você, dentro de você mesmo, está tendo uma fase de combate, em que você não consegue aceitar uma ideia que não seja a mesma que a sua. Uma ideia que você não compactue. E a quarta é a aceitação. Depois da fase de combate, as pessoas começam a aceitar. Elas começam a quebrar o coração e começam a refletir. Pô, será que realmente o que ele está falando faz sentido? Então vamos falar de criptomoedas. Muitos influenciadores, muitos economistas bateram de frente com as criptomoedas, bateram de frente com o Bitcoin dizendo que era um esquema de pirâmide, dizendo que era uma bolha, dizendo que tudo isso ia acabar um dia. Mas, depois que eles começaram a entender os conceitos básicos do Bitcoin, aqueles conceitos que eu passei lá no começo, os 6, vocês lembram? Então, se vocês não lembram, dá uma voltadinha no vídeo e escrevam no papel, escrevam no computador, porque essas 6 características, se bem sedimentadas dentro de vocês, vocês entenderam o conceito de Bitcoin e entenderam por que ele é tão valioso. Então, vocês já estão aceitando essa nova tecnologia. E por último é a adoção em massa. É o momento em que todo mundo, todo mundo é uma questão muito difícil, né? Mas a grande maioria, 99,9% das pessoas aceitam a nova ideia e começam a compactuar com essa ideia e começam a divulgar, a difundir essa ideia nas pessoas. Atualmente, quando falamos sobre blockchain e o desenvolvimento dessa tecnologia e a usabilidade de criptomoedas, a gente vê que a gente está numa mistura de fases. Ao mesmo tempo que a gente está numa fase de combate, a gente já está numa fase de aceitação. Se vocês forem ver a mídia, se vocês forem ver os influenciadores falando sobre criptomoedas, vocês verão que tem um impasse muito grande, um debate muito grande das pessoas que aceitam, das pessoas que não aceitam e das pessoas que estão começando a aceitar. Então, tudo que é novo, ela causa um alvoroço. E agora entra a pergunta principal. Você vê valor no Bitcoin? Você vê valor na blockchain e nessa tecnologia que está para surgir? Se você vê valor nisso, eu sugiro fortemente que vocês assistam um documentário chamado Cryptopia. Se vocês têm Amazon Prime, eu sugiro que vocês, assim que acabarem de assistir esse vídeo, assistam esse documentário, que vocês entenderão muito mais a fundo qual que é a usabilidade da blockchain, como que a gente usa a blockchain no nosso dia a dia e muito mais. Qual que é o valor que as criptomoedas querem inserir no nosso dia a dia. E por último, eu queria compartilhar com vocês algumas características que estão sendo consideradas para que a gente consiga comparar e consiga chegar a uma conclusão de que o Bitcoin é o ouro digital. Muita gente aqui, ao escutar isso, deve estar pensando, não, que isso, ouro é ouro, ouro é insubstituível, você não tem como substituir o ouro, ele já foi provado no tempo. Calma, eu concordo com muitos aspectos do que vocês estão falando, mas lembrem-se, assim como a Blockbuster um dia deixou de existir em um momento em que todo mundo acreditava que ela seria para sempre, todas as tecnologias e todas as coisas do nosso mundo funcionam dessa maneira. Então não tem como a gente saber o futuro, não tem como a gente saber o amanhã. Mas eu vou demonstrar aqui e vou expor meus pontos para vocês mesmos tirarem a conclusão se Bitcoin pode ser considerado uma reserva de valor como ouro ou não. Antes de comparar os dois, vamos lá. O que um valor, o que um ativo
precisa ter para ser considerado uma reserva de valor? Primeiro, a escassez. Vamos lá. Bitcoin só tem 21 milhões de unidades. Ouro, você também tem uma oferta finita de ouro, seja subterrâneo, seja nas jazidas, enfim, existe um número finito e depois disso a gente não vai mais ter ouro para ser minerado. Segundo, ela tem que ser negociado por todos os lugares, ela precisa ser aceita em todos os lugares. O ouro, ele é aceito em todos os lugares, tanto que se você for com uma barra de ouro, você vai conseguir trocar por um valor monetário. O Bitcoin ainda está nesse processo, ele ainda não é aceito globalmente, mas muitos já estão começando a aderir, muitas instituições e muitas lojas também já estão começando a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Terceiro, ele não é oxidável. Realmente, nenhum dos dois é oxidável. Tanto o Bitcoin, que é 100% digital, quanto o ouro, que é uma característica do metal. E o tempo, ela tem que ser provada, ela tem que ter sido provada ao longo do tempo. O ouro, não preciso nem comentar com vocês, certo? Que o ouro já é usado aí antes de Cristo, já era utilizado como meio de pagamento. Inclusive, quem não assistiu o vídeo sobre a evolução do dinheiro, sugiro que vocês voltem aí e assistam esse vídeo que está bem legal. Eu tentei explicar de maneira bem simples como que foi a evolução do dinheiro, desde o escambo até o Pix, né? Até o momento que a gente está vivendo de métodos de pagamento. E por último, a gente tem o valor intrínseco. O valor intrínseco é um nome muito difícil, é um conceito muito difícil de tentar expor para vocês. Mas vamos lá, o que é um valor intrínseco? É algo que as pessoas dão de valor que ela não consegue ser medida, você não consegue precificar esse valor. O ouro, qual que é o valor intrínseco do ouro? É o fato de ele ser brilhante. Tudo que é brilhante chama a atenção das pessoas. Desde os anos antes de Cristo, em que os maias e os incas usavam o ouro ou faziam as construções de ouro, por que eles faziam? Por que eles usavam o ouro para construir? É por conta da cor dela, porque ela é uma cor bonita, ela é uma cor chamativa e isso atrai as pessoas. E isso dá uma sensação de que tem valor. Qual que é o valor intrínseco do Bitcoin? O valor intrínseco do Bitcoin para mim é o fato dela estar inserida numa tecnologia em ascensão, que é a tecnologia blockchain, que é a tecnologia por trás de todas as criptomoedas. Se você não sabe o que é blockchain também, fiz um vídeo de blockchain, assistam esse vídeo, que lá eu tentei explicar para vocês um pouquinho mais do que é blockchain e qual que é a usabilidade dela no nosso dia a dia. E eu acredito que não só o Bitcoin, mas com o crescimento da blockchain, muitas dos nossos problemas serão solucionados. Ou seja, pessoal, essas são algumas características que a gente precisa levar em conta para considerar esse ativo uma reserva de valor ou não. E aí, deixa nos comentários aí se você concorda em transformar o Bitcoin numa próxima reserva de valor ou não. Deixa eu saber o que você pensa disso, deixe seu like se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, com família e se inscreva no canal que isso ajuda muito. E valeu pessoal, tamo junto e até a próxima.